Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, presbítero Robson Antônio, diretamente dos estudos da ADC TV. E nesta feita, aqui na classe dos adultos, estaremos aprendendo sobre a nossa lição número 9, que diz Resistindo à Tentação no Caminho. O nosso texto áureo está embasado em Mateus capítulo 26, versículo 41, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa verdade prática: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Então, nosso querido professor estará mostrando para a classe que todos são tentados, mas não derrotados. Então, estaremos esclarecendo que nós podemos vencer a tentação, triunfar sobre a tentação. E é disto que nós estaremos tratando nesta aula número 9. Então, vamos para a nossa introdução. A tentação é algo que o crente enfrenta ao longo da sua jornada. Não por acaso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Por isso, nessa lição estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação do Senhor Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar, para que não cedêssemos à tentação ao longo da caminhada. Mateus 26, 41. Então, dentro da nossa introdução, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou para que nós não viemos a cair em tentação. Ou seja, a tentação, ela vem. A tentação é algo que nós não temos controle, mas nós temos o controle da nossa vida. Entendemos que, como uma igreja arminiana, como é a Assembleia de Deus, nós cremos no livre-arbítrio. Logo que nós estamos na graça de Deus. Uma coisa é certa: dentro de nós temos a força da carne, dentro de nós temos a tendência a pecar, mas pela graça de Deus, que nos salvou, e hoje temos o Espírito Santo dentro de cada um de nós, nós vencemos a tentação. Como? Aqui a introdução já falou, através da vigilância, através do vigia. E estaremos explicando um pouquinho melhor conforme vai adentrando os tópicos que estaremos explicando. Mas entenda, nessa caminhada, não importa se a pessoa é uma pessoa grande ou pequena, se é político, se é trabalhador, se é um pastor, se é um auxiliar, se é um novo convertido, se é um anônimo, a força do pecado, ela está sobre todos e todos têm que vigiar. E só tem uma coisa que nos derruba: o pecado. E às vezes o pecado consegue nos derrubar pela falta da vigilância, através do nosso próprio orgulho. E é dentro disso que nós adentramos, então, dentro do nosso primeiro tópico, a tentação e sua esfera humana. Repito, a tentação e sua esfera humana. Dentro de nossa síntese, a tentação é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. Então eu já quero falar que o diabo,
ele não derruba ninguém. Ninguém tem o poder de derrubar ninguém. As nossas provações são de natureza terrena, humana, e nós, vigiando, temos o controle dentro da situação. Então, o conceito bíblico de tentação. Segundo a nossa lição, existem algumas palavras que podem nos explicar o que é a tentação. A primeira palavra, ela está dentro do Antigo Testamento, é uma palavra hebraica que é massar. Massar, que significa teste, provação. Então, a provação nada mais é do que um teste. E conforme vai adentrando as novas palavras no original, vai clareando melhor o que é a tentação. Outra palavra, já dentro do Novo Testamento, que é no grego, é a palavra peirasmos. Peirasmos é prova, e ela aparece 25 vezes no Novo Testamento. Eu acho interessante essa palavra. Por quê? Porque dentro do nosso texto áudio, deixa eu voltar aqui, tá? Aqui, ó, no nosso texto áudio que você está vendo aqui, diz aqui Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aqui essa palavra tentação, dentro de Mateus 26:41, querido professor, é a palavra pairasmos. É esta palavra grega que está aqui. E ela visa mostrar a fidelidade, a resistência da fé. Deixa eu fazer então uma conexão, deixa eu botar aqui de volta. Deixa eu fazer uma conexão com a vida de Jó. Lembram-se do texto de Jó? Lembram-se que Deus, ele não prova Jó. Deus permite o diabo provar Jó. Então Jó é colocado à prova. E o que Deus quer ver na vida de Jó? Ele quer ver a fidelidade de Jó. Deus não quer ver Jó pecar, mas Deus tem certeza da fidelidade que Jó. Então, peirasmos ou pairasmos é isso, é colocar à prova. Então, também existe outra palavra que é conectada a pairasmos, que é peirazo, que é do verbo, que quer dizer testar, se submeter. Então, nós começamos a entender que a palavra tentação é colocar à prova para demonstrar a sua fidelidade. Duas vias da tentação, nosso segundo subtópico do primeiro tópico. De acordo com a palavra de Deus, a tentação, ela vem primeiramente do diabo. Mas o diabo, ele só pode tentar. O diabo não tem o poder de fazer você pecar. Ele pode mandar um dardo inflamado como um pensamento para tentar te convencer a pecar. Lembram-se da passagem de Balaão? Na passagem de Balaão, Balaão não tinha de amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Então ali é um texto claro que eu poderia falar de várias vertentes, que no caso da lição não me compete a falar, mas ela me dá liberdade de falar no quesito amaldiçoar. Balaão tinha que amaldiçoar Israel, e Deus deixa claro, e ele fala, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoa. Só que Balaque, ele queria a derrota de Israel, e o que Balaão faz? Ele assim, então vamos fazer eles pecar. Eles pecando, a maldição já chega diante deles, e nós conhecemos a trajetória, né? Que eles começam a adorar aos outros deuses, colocam mulheres formosas para Israel adulterar, tanto com as mulheres, como a deuses deles, e o que acontece?
ali a gente já sabe o fim da trajetória que veio a praga diante de Israel. Então está dizendo como a prova ela é humana, espiritualmente, como diz o segundo tópico, o diabo pode lançar a tentação, mas o pecado quem concretiza somos nós. Por isso ela se torna humana. E ainda dentro do segundo tópico, né, fala que esse pecado ele nasce dentro do coração humano, né, trazendo vícios para a alma, quando no lugar de darmos primazia aos frutos do Espírito. Então, como nós temos o Espírito Santo dentro de cada um de nós, logo, nós entendemos que Deus vai frutificar em nós longanimidade, benignidade, domínio próprio e todos os frutos que nós conhecemos. Só que o inimigo tem o poder de nos tentar e nós, se não vigiarmos, caímos na tentação e nós escolhemos então pecar. Nosso terceiro subtópico do primeiro tópico, a tentação, um fenômeno humano. A epístola de Tiago diz que Deus, ele não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado para o mal. O que isso está querendo dizer? Aqui está querendo dizer que Deus não vai fazer o mal para ninguém. Deus não vai fazer nós pecarmos contra Deus. É isso que ele está dizendo. A lição ainda diz que o mal, ele não vem de Deus. E logo, o que o inimigo pode nos fazer, e nós já explicamos, é nos tentar. E nós não vigiamos, aceitamos a tentação e nós escolhemos a pecar, porque dentro de nós temos uma tendência adâmica do pecado original. Nós temos essa tendência a pecar, e é a vigilância que nos blinda. Como na aula passada nós já aprendemos sobre as armas espirituais, e armado com as armas espirituais nós não pecaremos. Então o papel do inimigo é te persuadir a cair na tentação. Por isso que o título fala sobre resistindo à tentação no caminho. Por que resistindo? A palavra resistir, ela vem de um contexto de sentinela. E o que o sentinela faz? Ele não dorme. O sentinela fica acordado. O sentinela fica em cima do muro, olhando para a situação, para cuidar da cidade. E você é chamado para ser o sentinela da sua vida, cuidando, vigiando, e assim você vai conseguir vencer a tentação. O nosso segundo tópico, ele fala o Senhor Jesus e a tentação. A síntese: o nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Então, nós vamos ver nesse tópico que Jesus vence a prova, a tentação, firmado na palavra de Deus. E eu quero dizer e aconselhar o querido professor que estará sendo usado na sua classe da escola dominical, que nós temos que valorizar muito a palavra de Deus, que os evangélicos precisam estar em contato com a Santa Escritura. É a Bíblia, é a voz da palavra de Deus que vai fazer sempre nós vencermos todas as afrontas do inimigo diante da presença de Deus. Então, a aprovação do Senhor Jesus. Jesus, de acordo com o Evangelho de Mateus,
após o seu batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo, ao deserto para ser tentado por 40 dias pelo inimigo. E aqui começa a se transformar uma prova humana. Por quê? Porque ele vai começar a tentar Jesus a partir do momento que Jesus tem fome. Então, ele espera todo o estágio para que Jesus venha a ter fome, para demonstrar uma fraqueza humana, para que ele possa tentar. Porque o objetivo de Satanás é fazer Jesus se afastar do objetivo e o propósito. E como que ele vai fazendo isso? Fazendo Jesus satisfazer os seus desejos, as suas necessidades e contrariando a vontade de Deus. E aí o inimigo começa um grande ataque. E como que Jesus venceu esses paradigmas que o inimigo vai colocar diante de Jesus? Ele resistiu através da oração, jejum e palavra. Agora entra essas 3 armas que o crente tem ao seu dispor. Aqui no segundo tópico, que é algo que o crente não pode parar de fazer. Ele não pode parar de orar. Eu sei que você muitas vezes não tem a força da oração que você desejava. Eu sei também que muitos já pararam até de orar, mas a lição da escola bíblica dominical vem com uma grande força de convencimento para a tua alma, dizendo: volte a orar. Se você está fraquinho, continua a orar. Você está forte? Continue então orando. Oração, jejum e a palavra. Isso foi, na vida de Jesus, o poder da vitória para deixá-lo espiritualmente forte e vencer, todos os laços do inimigo. O segundo subtópico do segundo tópico, as áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus foi tentado em 3 áreas: física, espiritual, e divina. Jesus foi tentado nessas 3 áreas. Numa das primeiras foi física. O diabo, enxergando que Jesus está com fome, ele fala para Jesus: se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus tinha o poder de transformar pedras em pães? A resposta é sim, Jesus tinha o poder. E por que ele não fez? Porque Jesus não encarnou para satisfazer os seus próprios desejos, E daí Jesus responde pela palavra: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que provém de Deus. Ali Jesus venceu o inimigo pela palavra. E eu quero dar um conselho para você. Você não precisa fazer sacrifícios, você não precisa fazer promessas impossíveis que você não vai cumprir. Jesus nem quer que você faça isso. Jesus só quer que você seja um bom crente e obedeça a palavra de Deus. Você obedecendo a palavra de Deus, eu sinto até a presença de Deus aqui, nesta escola bíblica dominical, nessa pré-aula, falando isso para ti. O que o Espírito Santo quer: viva bem com a tua família, no teu trabalho, com as pessoas, e obedeça a palavra que você lê. Você fazendo isso, você está bem com Deus, e é isso que Deus, cada dia vai mais estar te abençoando. Continuando aqui, outra área foi a área divina. O diabo tentou Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo para mostrar que ele era o Filho de Deus. E daí Jesus responde pela palavra novamente.
aonde está escrito, né? O diabo distorceu a escritura em Salmo número 91, verso 11. E Jesus, novamente, ele mostra pela palavra, e ele vence o inimigo pelo poder da palavra mais uma vez. Então nós vemos que o inimigo, ele tem o poder de distorcer, ele tem o poder de chegar no ego humano, tá? Então nós vemos isso, e Jesus, e o papel do diabo, ainda segundo a lição, podemos dizer que Jesus, ele foi tentado nas necessidades humanas, na natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, na área espiritual, no sentido do quê? Quando o diabo fala assim, ó, eu vou te dar o mundo inteiro, se prostrado me adorares. Ou seja, espiritualmente, o diabo estava prometendo a Jesus para que Jesus viesse a idolatrar a outro Deus. Muitos têm se prostrado a essas tentações, mas Jesus deu o exemplo que não é as riquezas, não é outras situações, a fome, nada que vai nos tirar o foco e continuaremos firmados na palavra de Deus. E como Jesus venceu a tentação? Jesus venceu a tentação, como nós falamos, pela palavra de Deus. E o que Jesus dizia? Ele respondia para o diabo assim, ó, está escrito. Isso é muito fundamental. Por que, presbítero irmão Robson? Porque, como eu já expliquei, a Bíblia, ela não parece, ela não menciona. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está dentro da Bíblia, ela é inspirada por Deus. E ela está para nos redarguir, como está lá em Timóteo 3,16. Ela é o caminho. Ela está ali para nos instruir, porque a Escritura, ela tem autoridade. Ela é suprema da fé. A Escritura nos traz avivamento, ao lado da oração e do jejum. E estudando essa lição, nós aprenderemos como devemos vencer o inimigo. Por isso, eu deixo aqui 2 conselhos. Quais? Permanecer firme na palavra e submeter a fiel interpretação. Não adianta só ter a Bíblia na mão e interpretar conforme teus desejos. Muitos estão aí via internet, tirando o povo de Deus de um caminho santo, mas não acontecerá conosco, porque nós estamos firmes e fazendo uma boa exegese, sendo fiel à interpretação da Escritura. O nosso terceiro tópico fala como resistir à tentação. Nós temos como síntese, somos encorajados a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Então, nosso primeiro tópico do terceiro tópico, todos somos tentados. Aquilo que eu falei no começo desta aula. Não tem como nós evitarmos a tentação, porque todos serão tentados. A tentação faz parte da raça humana. Começou lá no Jardim do Éden. Caim foi tentado e cedeu. Daniel foi tentado e ficou firme. Nós temos grandes exemplos na Bíblia. Olhe para Daniel, veio um edito dizendo, não pode se prostrar a nenhum Deus. Daniel foi fiel e Deus deu a providência.
Então todos seremos tentados. Ainda mais nós agora, a nossa geração, nós vivemos numa cultura pós-moderna. Nós somos bombardeados por professores universitários dentro da faculdade, fundamentais. Somos bombardeados por artistas. Nós somos bombardeados por falsas teologias, teologias liberais. Nós somos bombardeados pelo relativismo. Propaga que não existe pecado, tudo é relativo. A lição não diz pelo hedonismo, onde que tudo aquilo que te dá prazer, isso não é pecado. Nós temos as grandes empresas de mídia, grandes empresas fazendo séries e tudo, distorcendo a verdade, trazendo novas filosofias, atacando nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossas mulheres. E nós devemos estarmos firmes para não nos deixar moldar conforme os costumes mundanos. E como nós vencemos essas tentações? Com a palavra, com oração e o jejum. Rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero, que ele diz: nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam os seus ninhos sobre elas. Sabemos que esse texto, ele não é bíblico, mas é uma grande verdade. Você será tentado, mas não é por ser tentado que você vai deixar o pecado te dominar. Você sendo sentinela da tua vida, você realmente vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, a tentação vai vir, mas ela não vai fazer ninho na sua cabeça, porque você está blindado pelo poder do sangue de Jesus. Então, o último subtópico, e também não é menos importante, arrependam-se. Esse final de pré-aula, ela vem deixar algo claro para nossas vidas. Alguns serão tentados, e alguns vão fraquejar, e alguns vão pecar, e alguns vão perder a intimidade com Deus. Mas isso não é o fim. A lição propõe: arrependa-se. Se você se arrepender, e algo que nós temos visto na nossa vida, pelo aumento da apostasia, o homem tem se tornado mais arrogante. Ali a Bíblia é claro, né? Desobedientes a pai e mães, arrogantes, não obedecem às autoridades e tudo isso. E estamos vivendo esse tempo, onde pessoas começam a distorcer a Escritura. Começam a distorcer a Escritura por um fato muito simples. Eles não querem se arrepender. Mas aqueles que se arrependerem, Deus estende a mão, dando o perdão. Porque aonde tem arrependimento, também há o quebrantamento. E dentro da caminhada existe curas. E o Senhor está falando contigo, professor, que será usado nas mãos de Deus na pré-aula. Decrete cura para o querido aluno. Fale para a igreja abraçar aqueles que falharam. E o Espírito Santo abençoará a igreja com comunhão, com presença de Deus, porque Deus está com a igreja, porque aonde tem arrependimento, a pessoa desfruta do perdão. Conclusão: semelhantemente ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Quero agradecer a você que esteve conosco nesta pré-aula,
Até a próxima. Não esquece de deixar seu like, faça o seu comentário e Deus há de te abençoar grandemente. Muito obrigado.